especialmente de 1 hora e pouco, né? Eu queria, assim, eu estava lendo, hoje inclusive, um artigo de um jornal, de um periódico, que disse que foi feito um estudo, né, por um instituto norueguês, que é uma ONG, né, que ela faz uma avaliação sobre a questão de guerras e paz no mundo, e se chegou à conclusão que o ano de 2023 para o ano de 2024 foi o período onde o mundo experimentou mais guerras, mais conflitos armados, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, é um dado assustador, né? Quando a gente vê esses números assim, do ponto de vista frio, a gente, até assim, é assustador, é difícil, mas quando a gente entende que por trás disso existem milhares e milhares de vítimas, né? Aí a coisa vai ficando mais difícil. E aí, qual é a perspectiva de mais guerras, né? Alguns países europeus, até porque essa semana, os irmãos aí que acompanharam o noticiário devem ter ouvido e visto que a Rússia, né, essa guerra contra a Ucrânia, ela lançou um míssil de médio alcance, que inclusive não tinha ogivas nucleares, mas ele tem essa capacidade de comportar ogivas nucleares. Em resposta, a Ucrânia usou pela primeira vez mísseis cedidos pelos Estados Unidos, né, que chegaram à Rússia. Devido a isso, alguns países europeus, especialmente os chamados países nórdicos, né, como a Suécia, a Noruega, já começaram a treinar a população civil para uma guerra. Uma guerra de proporção mundial, inclusive. Isso é uma realidade, irmãos. A Alemanha também já tem se preparado para isso. E assim, eu queria acrescentar essa realidade, porque eu também li da ONG, né, Portas Abertas, que a perseguição, porque assim, essa sensação de guerra e essa realidade de guerra é algo que alcança toda a humanidade, certo? Até a gente que está aqui no Brasil, né, a gente tem essa sensação, embora a gente não tenha os efeitos práticos dessa guerra. Hoje em dia, por exemplo, a guerra que é mais falada é a guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas também tem aquela guerra, aquele combate de Israel contra o Hamas, de Israel contra o Hezbollah, né, contra os Houthis, né, e sem falar de outras guerras que a gente não tem tanta evidência, mas estão aí, a realidade é séria, especialmente na África, né, na Somália, na Nigéria. Mas esse aspecto é mais geral para toda a humanidade. Mas quando a gente entende ou faz um recorte para nós cristãos, a realidade também é muito difícil. Porque eu li no Portas Abertas um documentário, melhor, uma reportagem, dizendo que nesses últimos 10 anos, a perseguição contra cristão no mundo, aumentou em níveis assustadores. Há um dado que hoje, em torno de 365 milhões de cristãos, veja, 365 milhões de cristãos são vítimas de uma perseguição severa. O que é a perseguição severa? É aquela que o cristão está preso ou está trabalhando no campo de trabalhos forçados, né? Ou perdeu seus bens, está sob tortura. Então essa é a realidade. Se a gente pensar 365 milhões de pessoas, é mais ou menos a cada 7 cristãos, um sofre perseguição severa. Severa, porque a perseguição de outras formas existe. E todos nós, inclusive, somos vítimas, né? A falta de respeito, a perseguição que tem. É lógico que a gente aqui no Brasil, a gente ainda não experimenta nos níveis que existe fora, mas a gente já sente uma certa resistência. Aliás, nós somos de uma geração, né, os nossos pais e avós, onde
a perseguição aqui era muito mais severa do ponto de vista físico, né? São vários os exemplos de irmãos que sofreram perseguição, ameaças, né? E os irmãos aqui já contaram vários exemplos aqui. Acrescento mais. O Brasil ele não está envolvido em nenhuma guerra formal contra nenhum outro país, mas nós vivemos uma guerra interna. A violência no país, inclusive, no Brasil, ela mata muito mais do que muitas guerras aí fora. Aí eu pergunto aos irmãos, diante de um cenário desse, como é que a gente vai falar de paz? É desafiador, né? O Brasil mata por arma de fogo porque a guerra do Vietnã matou em 8 anos. Exatamente. Soldados americanos. A violência no Brasil é algo assustador. Né? E diga-se passagem, muitos desses números são subestimados, né? Porque a violência ela é maior ainda. E a gente está falando só de homicídios, sem falar os demais tipos de violência, né? Contra a pessoa, né? Mulheres são 1.200 por ano. Crianças, 4 por dia. idosos, né? São vítimas de violência, né? E assim, é um país que a gente tem essa realidade, essa guerra. A gente vive uma guerra civil no Brasil, entre aspas, né? Não é uma guerra formal, mas é uma guerra civil. Então, o grande desafio, irmãos, é estudarmos sobre isso, como vivermos num mundo desse, e como nós enxergarmos uma promessa de paz que a Bíblia, ela nos garante. A gente não tem como não começar a aula de hoje, e aqui os objetivos da lição, o comentarista ele dividiu em 3, ele colocou assim: ressaltar que a paz faz parte do plano de Deus para a humanidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo, apontar que a paz do mundo é ilusória e consistente em promessas superficiais. E no terceiro ponto, elencar as características da paz prometida pelo Senhor Jesus. E eu queria, assim, inicialmente, também, pensar com os irmãos sobre o conceito de paz. Porque se a gente vai trabalhar sobre promessa de paz, e pensando mais nessa realidade que a gente vive, o que é paz? Ausência da aflição. Paz é o quê? Ausência de aflição. de aflição. Alguém gostaria mais de contribuir? Ausência de guerra, né? Ausência de conflito. Quando um país ele faz um armistício com o outro que está em guerra, ou seja, quando ele faz um acordo provisório de paz, esse é o termo, é um cessar-fogo, eles param de se agredir um ao outro. E eles denominam isso como o quê? Um cessar-fogo, um acordo de paz. Então, paz também significa ausência de um conflito. É um conceito de paz. Diga, querido. Voltando para o nosso contexto cristão, Uhum. fala que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Era um homem que tinha apanhado de vara, tinha sido açoitado, tinha levado pedrada e estava dizendo, essa declaração aqui é uma declaração de quem tem paz, né? Não estou vivendo eu mais, mas Cristo vive em mim. Então, o nosso conceito de paz, eu acho que é bem diferente do contexto secular. É a paz interna, não a externa. Interessante, né? Porque, bem colocado, existe a paz que é provocada por atos externos e existe a paz interna, né? E é interessante, e aí é bom que vocês falem mesmo, porque o conceito de paz é um conceito amplo. Por exemplo, o bom funcionamento da justiça garante o quê? A paz. Porque se pressupõe que quando alguém vai entrar em litígio com outro na justiça, a justiça funciona como dentre tantas funções dela, é como uma instituição que vai trazer a paz para um conflito. Por isso se diz isso. Quando uma pessoa ela é tranquila, né?
E assim, ela não é, aparentemente, ela não é dada a agredir os outros, a falar de forma áspera, né? Ou mesmo aumentar o tom em relação aos outros. A gente diz que essa pessoa é da paz, não é assim? É uma pessoa da paz. No lugar, geralmente diz assim, rapaz, eu vou esse final de semana, uma pessoa pode pensar assim, eu vou esse final de semana para uma praia para ter paz. Né? Ou seja, qual é a noção que ele tem? Que a paz é um sossego, é um lugar de tranquilidade. Isso são conceitos de paz. Eu trouxe até uma definição aqui, que é assim, olha, paz é um estado de tranquilidade ou harmonia pela ausência de conflito ou violência. Vocês concordam com isso? Então, só tem paz quando a gente não tem conflito. Só tem paz quando não há violência. É assim? É essa a definição que o mundo tem. Diga. No caso, uma reflexão, né? Um pensamento. Será que é possível ter paz em meio a uma casa turbulenta? Né? Pronto. Em meio a conflitos, ainda assim é possível ter paz? Estão ouvindo, né, o que o irmão está dizendo aqui, irmão Carlos? Porque se Liga levanta aí, irmão Carlos, vai lá. É sua vez hoje, é sua vez, vai lá. É sua vez. É um comentário breve, né? Certo. Porque se for possível, né, a gente ter paz em meio a uma situação de estresse, né? Como Jesus, por exemplo, né? Ele passou por situações sociais em que ele foi humilhado, né? Ele foi exposto ali ao escárnio. Uhum. E se for possível a gente ter paz em meio aos conflitos, então essa paz, como eu estava falando aqui, né? Será que ela poderia ser definida como uma ausência de aflição? Porque a situação externa está posta, né? De um conflito ou então de desentendimentos, né? Mas internamente. Não há aflição, né? Então eu levanto o questionamento nesse sentido. E assim, eu poderia até acrescentar, como já foi falado aqui, acho que foi por irmão Hugo, os conflitos são externos, mas também internos. A gente vive conflito interno. Uma enfermidade, um sonho que a gente não realizou, um desejo que não foi atendido, uma situação que a gente não tem um controle, um filho que está afastado do Senhor, uma situação dessa causa conflito interno. Pois não, pastor? Existe uma frase. Fica em pé. Existe uma frase na internet que até hoje ninguém sabe quem é o autor dela. A pessoa fala assim, não é paz, mas é ligado. Essa felicidade não é a ausência de conflito, mas é a habilidade de conviver com eles. Uhum. Então, a paz no crente é isso. A paz de Deus em nós, essa paz que Deus nos dá, ela cria em nós, ela nos ensina a gente ter a habilidade de, em meio aos conflitos, viver a paz. Uhum. Por exemplo, o sono é um símbolo de paz. Quem dorme tem paz. E aquele exemplo de Pedro, ele estava amarrado para ser morto. E quando o anjo foi soltar, o que ele estava fazendo? Dormindo. Dormindo. Roncando, Então, Pedro, ele tinha habilidade dada por Deus, porque ele vivia a paz de Deus nele, fez esse milagre de você viver em meio a conflitos e viver a paz. Gálatas 5:22 diz que uma das virtudes do fruto do Espírito é a paz. Não é assim? Jesus dormindo no barco, o barco balançando e ele lá... Em paz. Em paz. Exatamente. Na verdade, existem vários textos, né? É porque a gente está começando a aula, né? Eu estou só tocando fogo, né? Mas eu tenho até medo de tocar fogo depois não conseguir. Mas não sou eu que vou apagar, não. Eu chamo o pastor aqui para apagar. É bom a gente estar com o pastor aqui, porque ele é quem... Ele apaga. Mas, irmão...
Então, irmãos, a gente vê que esse conceito aqui de paz como ausência de conflito ou de perturbação, ele não se sustenta, né? Porque, primeiro, quem no mundo vive ausente disso? Não existe. Tanto do lado de fora como do lado de dentro, internamente, a gente tem conflito. Até porque, lembrem-se de uma coisa. O maior problema do ser humano qual é? É o pecado. E o pecado gera o quê? Morte, intranquilidade. É tanto que o ser humano natural, ele vive buscando, e é um assunto aqui da aula, inclusive, buscando nos prazeres, na satisfação da carne, para encontrar felicidade, conforme o pastor Arnaldo falou desse texto que ele fez referência, e paz. Encontra? Não encontra, nem nunca vai encontrar. Até a vinda de Deus, da presença de Deus para dentro de nós, do Espírito Santo, é uma declaração de guerra, né? A guerra do nosso interior. Exatamente. Deus é a nossa natureza. É. Porque ele aponta, né, os nossos erros, a nossa condição. E a gente vai ver aqui que paz tem relação a esse resgate, essa reconciliação de Deus com o ser humano. Então, irmãos, essa definição ela pode até existir, mas na prática, paz não é somente ausência de conflito ou ausência de violência, mas a paz que excede todo entendimento, a paz que Deus dá, ela é muito maior, muito mais profunda, ela está num nível muito melhor do que isso. Porque se a gente for viver essa definição aqui, não existe paz. Né? Até porque a gente vive num campo de lutas. Concordam? A linguagem, o vocabulário que a gente usa no dia a dia já é de algo beligerante. Por exemplo, na estratégia empresarial, se fala de agressividade. O empresário que não tem agressividade, ele fica para trás. Ele tem que conquistar mercados. Ele tem que ganhar terreno. A competição, o combate, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. A concorrência, tudo isso faz parte do nosso dia a dia, inclusive nós crentes, irmãos. Isso só não cabe na igreja, porque é totalmente o inverso. Né? Mas no dia a dia, aquela história, o cara terminou o dia assim, venci mais um leão. Isso denota esse caráter de luta, de estar em constante batalha. E isso é contrário a esse conceito de ausência de batalha. Não tem como. O ser humano ele vive batalhando. São metáforas guerreiras, inclusive, né? E é interessante porque elas fazem parte do nosso cotidiano. Mas o que é paz na Bíblia? O que é que significa esse conceito? Eu não esqueci, pastor, o senhor está nos devendo um estudo sobre Shalom. Lembra que o senhor já disse? Eu não esqueço não, viu? Não. O senhor falou aqui já faz tempo, eu vou falar um dia sobre Shalom. Não é, rapaz? Logo a menina, buchudo, né? Menino buchudo. E eu não quero aqui, como eu disse aos irmãos, a aula de hoje não é um estudo sobre paz. É apenas, a gente tem que tratar de promessa, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre a promessa, mas a gente tem que falar sobre essas questões de paz, tem que entender melhor. Compreendendo que paz não é ausência de conflito ou ausência de violência, mas antes de entrar no Shalom, deixa eu pensar uma coisa com os irmãos. Mas sabe para a gente entender algumas coisas, às vezes é melhor a gente não ir tanto para a definição do que é, mas sim para o que ela provoca. Vou voltar a dizer. Muitas vezes, para a gente entender alguma coisa, não é tão bom a gente ver o que ela é, a definição dela, mas o que ela provoca. O que é que paz provoca? Vamos pensar agora. Veja, eu não estou dizendo aqui o que é paz, mas o que ela provoca na vida da gente. Descanso, equilíbrio, harmonia, serenidade.
Aí isso é possível? Sim. É isso que a gente vai estudar aqui. A gente tem promessa de paz. E quem prometeu? Quem foi? Jesus, Deus. E a gente leu aqui que fiel é quem prometeu. Então é interessante. Às vezes a gente entende melhor a coisa no efeito. Paz o que é? É tranquilidade. A casa está caindo. Cai aqui de um lado, cai do outro. As coisas estão fora do lugar e você tem equilíbrio, você está em harmonia, você está em paz. E é possível isso? É a aula de hoje. E eu sei que os irmãos já vivem isso, até porque eu não estou trazendo nada de novo para os irmãos. Mas vamos falar um pouquinho de Shalom? Sem entrar muito no que o pastor já está preparando, né? Mas deixa eu só pensar aqui alguma coisa. Essa palavra Shalom, irmãos, e os cognatos dela, aparece aproximadamente 250 vezes no Antigo Testamento. Interessante, ela não aparece no Novo. Por quê? Parecido, semelhante, da mesma raiz, mesma origem. Não, da mesma origem, né? É Shalom, Shalem, né? Aí não aparece no Novo por quê? Porque é outra raiz, né? No grego do Novo Testamento, né? A palavra que é colocada como paz é a palavra eirene. Então, no Antigo Testamento, ela aparece aproximadamente 250 vezes. E o que é que significa Shalom? A paz que está registrada no Antigo Testamento, a palavra Shalom, é uma palavra de origem hebraica. Diga-se de passagem, ela é utilizada ainda hoje, em Israel ainda é utilizada, como saudação. Você, quando encontra uma pessoa, você diz Shalom. É a paz do Senhor de lá, né? Shalom, que é mais ou menos um olá. E quando você sai, você diz Shalom, que é mais ou menos um tchau. Que é o que a gente usa como a paz do Senhor aqui. Né? Sim. Salam aleikum. Salam aleikum já... Inclusive, no sábado, eles falam Sabá Shalom, que é o sábado de paz. Né? Agora, o Shalom, que está descrito na Bíblia, por incrível que pareça, ela pode provocar aquilo que a gente falou aqui. Calma, tranquilidade, harmonia. Mas ela não significa isso. Eu acho interessante isso. Shalom na Bíblia, ela tem outros significados. Primeiro, eu queria pensar com os irmãos assim. Quando a gente diz assim, paz é a ausência de alguma coisa. A ausência de violência, a ausência de lutas, a ausência de guerras. A gente está dizendo que aqui uma coisa é o quê? Negativa, né? A ausência de alguma coisa é o quê? Algo negativo. Concorda? Estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo, lógico, mais do que eu. A ausência é uma coisa que pressupõe uma negatividade. Ou seja, não existe aquilo. Mas paz no Shalom não é essa parte negativa. Paz no Shalom é algo positivo. Está relacionado à harmonia, você sentir harmonia, você sentir íntegro, saúde, prosperidade, você ser próspero, satisfação. Isso em todos os relacionamentos. A gente está falando de uma palavra, Shalom, do hebraico, e tem todo um contexto bíblico por trás disso. Então, Shalom na Bíblia é algo de relacionamento com Deus, relacionamento vertical e horizontal com os seres humanos. Lembro que nos 10 mandamentos fala sobre isso. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí eu queria pensar com os irmãos o seguinte. Qual seria uma definição de Shalom? Olha, a palavra Shalom na Bíblia, ela tem tantas aplicações, e eu queria que os irmãos interagissem comigo agora lendo alguns textos. Jó,
Josué capítulo 8, 31. Por favor. Josué capítulo 8, 31. Porque a palavra shalom na Bíblia, ela tem uma profundidade muito maior do que tão somente paz. Josué 8 e 31. Alguém lê para mim, por favor? Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. 8 e 31, não é isso? Olha que coisa interessante. Na versão que eu tenho, diz assim: como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, e aqui José está falando da renovação da aliança, né? Aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas. Essa palavra tosca no original, sabe o que é? Shalom. Aí você olha aqui, o que isso tem a ver com paz? Sabe o que é? É porque shalom, como eu disse, irmãos, ela tem uma dimensão muito maior do que paz. Muito embora o efeito da paz chegue ao coração. Por isso que eu fiz essa diferença. Tosca na Bíblia, na original, é shalom, que significa o quê? Significa algo perfeito. Pedras toscas é uma pedra que não foi trabalhada, é uma pedra que não foi mexida, é uma pedra que não foi alterada, não foi adulterada. Algo que é perfeito é shalom. É perfeito. Tudo isso aqui, irmãos, vai ter uma aplicação lá na frente, viu? Inclusive para nós aqui da igreja. Vamos pensando. Então, tosca é shalom, que significa perfeito, inteiro, que não foi mexido, que não foi alterado, não foi adulterado. Jó, capítulo 5, versículo 24. Jó, capítulo 5, versículo 24. Eu achei. Olhe. Interessante que nessa versão aí já coloca a tradução como paz, né? Porque no original também é shalom. Só que aqui, quando Jó está aqui falando, Jó 5:24, a ideia qual é aqui? Ele diz assim, que saberá que a tua tenda está em paz, percorrerá suas posses e não achará falta de nada. A ideia aqui é também de integridade, de que não falta nada, o bem-estar. É porque o curral dele está bem, não falta nada. Então, shalom também significa algo que traz bem-estar. Algo que completa. Como a Bíblia ela é profunda, né, irmãos? Isso aqui dá uma pregação grande, viu? Sem falta, íntegro, pleno. Shalom significa plenitude, significa integridade, bem-estar. Diga, meu filho. Então, essa fala aqui de Jó, 5:24, né? É. Saberás que a tua tenda está segura, visitarás as tuas possessões e nada te faltará. Quem disse isso aqui foi um dos amigos De Jó. Chamado Elifaz, É. né? Mas que lá no 42, Deus vai tratar ele, os outros, como louco. Engraçado, né? Aí os irmãos vão ver que, na verdade, eram 4 amigos, mas durante 39 aparece só os 3. Depois aparece o Eliúde, que é o mais novo, que é o burro mais novo, né? Aí onde nasceu aquele ditado, né? Quando o burro mais velho fala, os mais novos... Baixa. Então, isso já vem desde essa época, né? Uhum. Mas era com ele que estava a palavra de Deus. E vocês vão perceber que tanto Elifaz, Bildad e Zofar, eles vão falar muitas verdades acerca de Deus. Isso é uma verdade.
muita coisa que eles disseram é verdade. Pronto, Só estava que aplicando errado, né? o problema é porque A interpretação do fato não era isso. Não era isso que Deus queria que fosse dito. É. Então, se o Senhor manda você dar uma palavra e você enrola e fala outras verdades, ainda que seja outras verdades, não é uma mentira, mas em relação a Deus não era o que ele queria que você dissesse. Então é por isso que... E Deus não quer saber, não. Se ele manda você entregar uma palavra e você tergiversa e fala outras coisas, para ele você não fez nada. É simples assim. Aí vem Eliú, que é o menos provável, e é com ele que está a palavra do Senhor, e é tanto que ele não é repreendido pelo Senhor. Então, é por isso que eu comentei aqui um dia desse. Não é suficiente falar de Deus. Tem muita gente falando de Deus, o macumbeiro fala de Deus, o espírita fala, o satanista, todo mundo fala. Mas para Deus o que importa é aquilo que você está dizendo conforme a vontade dele. Não adianta enrolar, pregar. Paulo diz, ainda que venha um anjo pregando um outro evangelho, seja anátema. Então, não importa hoje se tem muitas igrejas evangélicas pregando isso, pregando aquilo. Se fala muito a questão do reavivamento. Há muitos anos que se fala do reavivamento. E o pentecostal entende que reavivamento tem a ver com o quê? Com língua estranha. Pelo menos no primeiro momento, quando essa doutrina zoada, quando essa informação, como disse Alice, era nos anos 90, que o Brasil seria um celeiro de missionários, no final dos anos 80 para os 90, que o Brasil seria um celeiro de missionários. Todo mundo ficou voando. Ainda que seja hoje. Aí quando se começou a falar em avivamento, aí na metade de 2010, 2015 para cá, que a igreja vai passar pelo reavivamento, o pentecostal tende a pensar que é língua estranha, profecia, visão, revelação. Irmão, o que é reavivar? Não é reacender uma coisa que está escrita, avivar de novo. Então, essa questão do avivamento retornar à vida, ao evangelho, que faz tempo a origem, que a igreja entrou por um caminho que não deveria ter entrado e está pregando outras coisas que não é o que o Senhor quer, apesar de falar dele, mas não está falando por ele. Então não tem outro evangelho. É Jesus, pecado e morte eterna. Pode inventar o que quiser, mas se não pregar Jesus como Salvador, que o pecador precisa, se não vai para o inferno, isso aqui é o evangelho. Não adianta mascarar, passar maquiagem de um defunto. O evangelho é isso aqui. Tem que falar de Jesus. Jesus é o centro de tudo. Isso. Então, essa questão dos amigos de Jó tem a ver com isso. Falaram tudo no mundo, disseram que Deus era aquilo, que Jó era um verme, mas não era isso. E queria que fosse dito, era outro problema que Jó tinha e que nas palavras de Deus é corroborado lá no 40 e 41. Exatamente. Então essa verdade que está em Jó, capítulo 5 e 24, né? E ela dá conta desse aspecto de Shalom como algo de bem-estar, né? Foi escrito realmente por Elifaz, né? Mas está dentro do contexto do livro de Jó. A questão de palavra é tão interessante, quanto o professor Cleiton estava falando, eu me lembrei que em Jó também, capítulo 2, versículo 8, versículo 9, é aquela famosa frase da mulher de Jó, né? Então a mulher dele disse, você ainda conserva a tua integridade, amaldiçoe, na versão que eu tenho, a Deus e morra. O curioso é que essa palavra amaldiçoe não tem no hebraico. No hebraico é abençoe. É abençoe. Agora, é lógico. É uma ironia. É ironia, né? É o abençoe com ironia. Como a gente às vezes não capta bem o que o texto está dizendo, porque é um texto antigo, aí quem faz a tradução coloca amaldiçoa para que a gente entenda. Porque se botar abençoe aqui, se traduzir ao pé da letra, a gente talvez não entenda a ironia.
Alguns dizem que não se coloca também isso por conta do temor a Deus, para não se colocar amaldiçoar a Deus, né? Mas eu entendo que é mais uma questão da ironia. Você vê com as palavras... Se ele fizesse isso, amaldiçoar Deus, ele morreria com certeza. Não, Então, eu acho que ela disse aqui também para dizer, encerre logo esse sofrimento. Mas assim, o abençoe, eu digo assim, o original, né? É só uma ilustração. Você vai ver ironias na fala de Jó, quando ele diz Vai. Assim, ele diz assim para os amigos dele, mas cada um que chegava, porque os amigos de Jó, eles eram contemporâneos dele e contemporâneos em idade. Uhum. Então, quando você vai pesquisar a história de Jó, você vê que ele era um senhor que mais ou menos 60 anos. Então, os amigos dele tinham essa faixa etária aí. E cada argumento que era lançado para Jó, ele rebatia com o outro. Aí chegou um ponto que ele disse assim, mas rapaz, eu acho que a sabedoria vai morrer com vocês. Porque vocês são assim. São tudo, supra-suma. O que é que não sabe? Aí diz assim, quem é que não sabe disso que vocês estão dizendo? Estão querendo me ensinar. Aí chega lá no 38, 39, diz assim, então cessaram as palavras dos amigos de Jó. Porque não tinha mais o que dizer para o homem. Porque tudo que dizia para ele não era novidade. Ele fazia uma pergunta e já respondia com duas. Né? Então ele disse, a sabedoria vai morrer com você, meu amigo. A ironia é um recurso, né? É um recurso, Aí, às vezes, é na hora da tradução que a gente tem que ter o cuidado. Mas vamos caminhar, irmãos, que o tempo urge. Primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis. Capítulo 9, 25. Porque aqui é outro sentido do que significa Shalom. 9, 25. Primeiro Reis, 9, 25. Alguém, por favor? Pode ler. Salomão 3 vezes cada ano holocausto, sacrifício pacífico. 25. É isso mesmo, pastor. Sobre o altar que edificaram ao Senhor e queimavam incenso sobre o que estava perante o Senhor. E assim acabou a casa. Acabou. No original é Shalom. Porque Shalom também significa concluir alguma coisa. Terminar alguma coisa. Você vê como esse termo ele tem. E olha que isso tem a ver com... Daqui a pouco a gente vai chegar. Eu espero que eu tenha tempo de chegar lá. Mas vai dar certo. Então terminou. No original é Shalom. Então tem uma abrangência. É muito grande, pastor. Quando a pessoa cumprimenta o outro com Shalom. Não é esse rapaz do senhor. Que a gente também nem entende. O senhor Passou. Só o que esse Shalom aí é desejando muita coisa. Muita bênção, Prosperidade, saúde, completude, realização. Só uma coisa, tem gente, me perdoe, tem gente que nem é assim, a paz, não dá mais nem o Senhor. A preguiça, a paz. Não é a paz do Senhor, não, a paz. Nem o ar, é paz. Diga aí. Isso é um fenômeno linguístico, né? Porque no passado era vossa mercê, né? O professor de português deu uma aula no cursinho pra gente. Vossa mercê, mas vossa mercê era muito grande. Vós me ser. Aí passou pra vós me ser. Vós me ser. E passa pra você. E passa pra ser. Você que sabe, né? Você que sabe. Agora só VC. VC, Pelo menos. A gente passou aqui uns 3 versículos do Velho Testamento falando sobre oferta. Hoje oferta é dinheiro, como dízimo é dinheiro, que na verdade nunca foram, né? Mas isso é outra história. Se você quiser anotar, eu já tenho esse cuidado. Dos tipos de oferta, aqui a gente viu oferta pacífica. Eu acho que os versículos falam sobre oferta pacífica. Mas anote aí, são 12 tipos de ofertas que tem no Velho Testamento. Como eu já estou ficando esquecendo das coisas, então eu aluguei isso faz uns 15 anos aqui na Bíblia. Anote aí. Ofertas pacíficas, que é o que a gente leu. Tem vários versículos aí, depois o pastor vai dar um estudo sobre isso. Né? Oferta... Coloque para... tem essa condição. Essa condição.
coisas santas, oferta de coisas santas, oferta de gado, de manjares, ofertas queimadas, aparece bastante também, ofertas alçadas, ofertas de movimento, tem a ver com aves, ofertas voluntárias, de justiça, de vinho e bebidas, oferta de louvor, da lenha e das primícias. Cada uma tinha um. Se você fosse fazer uma expiação por um pecado, né, aí o sacerdote é quem dizia o tipo da oferta, ou como ele ia receber a oferta. E para cada tipo de oferta tinha um objeto. Né? Então, são cerca de 12 a 13 ofertas. Amém. Irmãos, para a gente ganhar tempo, eu tenho mais 2 sentidos que eu queria falar. Não são todos, não, eu só estou resumindo. Mas, por exemplo, Êxodo 22:4, quando aquela questão de alguém que provoca, por exemplo, um boi de alguém entrou no terreno do vizinho e acabou com a colheita, né? Então, o texto diz que pagará, ou reembolsará. Esse termo no original é shalom. Porque significa o que nesse sentido? Restaurar alguém o que ele perdeu. Provérbios 16:7 fala também de restaurar. Também tem o termo shalom, que nesse caso de Provérbios 16:7 é restaurar relacionamento. A gente pode dizer, de uma forma assim bem simplista, que shalom significa basicamente completar, tornar algo inteiro, restaurar algo. E aí, o que é que precisava ser restaurado desde o início? O relacionamento de Deus com o homem. Gênesis começa, logicamente começa com a criação do homem, mas logicamente começa o relato de que Deus colocou o homem em um jardim. Não é assim? Um jardim. Deu o homem e a mulher no jardim. E lá eles viviam o quê? Alegria, felicidade, não faltava nada. Eles viviam o quê, hein? Paz, harmonia, tranquilidade, ausência de conflito também, né? Ou seja, eles viviam em paz. O que é que eles perderam? Perderam tudo. Hein? Não sabia o que era carrapicho. É interessante porque alguém vai dizer assim, o trabalho, o pastor me lembrou agora uma coisa, o trabalho veio depois que o homem pecou. Não, Deus mandou o homem trabalhar antes, né? Cuidar do jardim, né? Porque alguém pensa que trabalho é consequência do pecado, né? E até hoje tem gente pensando isso e por isso que não trabalha. Acha que é coisa de... Mas enfim. Então, irmão, o que foi perdido no jardim? O que foi comprometido no jardim, que era necessário ser restaurado, ou seja, que precisava de uma restauração. Shalom. Por isso que em Isaías capítulo 9, abram agora isso aí, versículo 1, vamos lá. Eu estou falando ainda do Antigo Testamento, mas eu espero chegar no Novo. O trajeto é grande, mas vamos lá. No Antigo Testamento, Isaías 9, versículo 1 ao versículo 7. Eu vou ler aqui, me permitam, tá? Porque eu vou pular algumas passagens aqui, e aí só para a gente ganhar tempo. Essa promessa, veja bem, essa promessa que Isaías está falando aqui, ele está falando de uma realidade para Israel, mas ele está fazendo uma promessa o quê? Messiânica. Ele está apontando para Jesus. E ele começa no versículo 1 dizendo assim, mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do mar do Jordão, da Galileia dos Gentios. Isso aqui é citado aonde? No Novo Testamento. O versículo 2 que é citado. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz.
Está falando de quem? De Jesus. Tu, Senhor, versículo 3, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Versículo 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. A vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. É interessante que a profecia ele faz uma relação com Israel, mas aponta para a obra de Jesus. E aí o versículo 5 ele vai falar sobre que toda bota que o guerreiro... eu vou pular essa parte aqui. Aí no versículo 6 vem a promessa. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será o quê? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Restaurar, libertar. É uma sequência, rapaz. Rapaz, com Deus é tudo perfeito, meu irmão. Até a profecia, o profeta até dá sequência, é essa mesmo. Príncipe da paz. E essa palavra príncipe, no original grego, é mais do que alguém que governa, é um ministro. É alguém que ministra. É alguém que trabalha em favor, que realiza algo, que serve, que toma conta. É o domínio. É. Deus fez convergir em Cristo todas As coisas. essa parte expiatória que a gente está lendo. Tudo isso aqui foi resumido Em Jesus. Isso transforma ele na figura principal e também a mais atacada, evidentemente. Com certeza, não tem como. Porque está nos ombros dele. Então tem que olhar para Jesus. Mas isso que eu digo, os evangélicos estão querendo desviar a atenção para outra, mas não pode. É para ele. E é por isso que muitas vezes a gente tem causado, né, em nós, né, tanto sofrimento desnecessário, porque o foco, o centro não tem sido Jesus. Exatamente. Porque ele é quem traz a paz. É que ele restaura. É salva de restauração. Estou meio aperreado com o horário aqui, mas vamos lá. E quando a gente vai para o Novo Testamento, no Novo Testamento a palavra paz, o original é eirene. E ela tem essa ponta, ela é um reflexo do shalom. Logicamente que no original grego, eirene, significa tranquilidade. Significa algo, um ambiente harmonioso, de concórdia. Mas isso é efeito. Por favor, Lucas capítulo 8, versículo... Capítulo 8, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. Lucas, capítulo 2, versículo 8. Pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. É isso? É esse. Pode ler, meu querido. 9, por favor. Versículo 9. O anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O versículo 10. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, continue. É que hoje na cidade de Davi lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo. Até o 14, tá certo? Pode ler. Desculpe. Uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Tá vendo aí? Jesus vem restaurar esse relacionamento, vem trazer novamente essa vivência do homem para com Deus. Por quê? Porque só em Deus a gente tem paz. Esse conceito de paz na terra é interessante, que até cristãos mesmo oram para o mundo se tornar melhor. Né? Vamos orar para acabar com as guerras, mas nem
que Jesus não orou pelo mundo. Jesus orou pelo discípulo. É. Ele não orou pelo mundo. Porque o mundo não vai melhorar. Se o mundo melhorar, ele não vem. É interessante. Quando a igreja ora para ter paz no mundo, automaticamente ela está orando para Jesus prorrogando a vida dele. Então aí está. Então, Como se pudesse, né? Nesse contexto aí, que até o texto áureo é lá em João 14, eu acho que é mais a paz da certeza da salvação. Porque ele começa lá, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Eu vou para o Pai preparar o lugar. Ele continua, diz que o Consolador vai vir. Aí ele diz, eu vou dar a minha paz. Então é mais aquela certeza de que ele vai me levar, né? E realmente a minha salvação está garantida. Essa paz é o cumprimento do plano de Deus, de restauração. Aqui de James aqui, fala assim, ó, glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra às pessoas que recebem a sua graça. Ou seja, Ele é mais específico. específico. Romanos 5:1. Eu ia até citar, mas é bom que a gente fala aqui, que o pastor já vai... Antes de eu citar Romanos 5:1, deixa eu dizer uma coisa, só porque você me fez lembrar. Mateus 24 é o sermão profético. E aí veja o que é que Jesus diz, o que acontecerá nos últimos tempos. Então a gente sabe que a paz que o mundo pensa, que a ausência de guerra, isso porque Jesus diz. Eu não vou ler tudo, 24:5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Versículo 7. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto. Então não tem promessa dessa paz que o homem, que o ser humano entende como sendo... Mateus 10:34. Uhum. Não cuideis que vim trazer a paz. Sim. Terra. Não vim trazer paz, mas espada. Conflito. Já foi mais por amor. Exatamente. É aquela questão até da lição passada, né? A mente deles está ficar. Ele diz que é paz, agora diz que vem trazer espada. Me salvar. É porque a mensagem de Cristo Hoje a gente diz para os que creem, é o quê? É salvação, mas para quem não crê. Quando uma pessoa é evangelizada, ele só tem 2 caminhos, né? Para aceitar Jesus, morrer. Vou viver o resto da vida sem paz. Porque na lição passada, aquela questão que podemos, né? É necessário o homem nascer de novo. Acho que ele ficou Sim, comentando. Tem que poder dar, né? como nascer de novo. A mentalidade natural exatamente. Romanos 5:1 diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz. A restauração. Com quem? Com Deus. Por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo converge para Jesus. É o príncipe da paz, o que vem restaurar, o que vem completar, o que vem tornar, reconstruir, porque também Shalom significa reconstruir alguma coisa. Uhum. Diga, pode dizer. Você vai tocar nesse assunto, por causa do tempo, sobre a paz interior. Sim, eu pretendo chegar lá. Vamos, guarda um pouquinho que a gente vai chegar lá. Porque assim, lembra do que eu falei, a gente comentou aqui no início, a paz, para a gente entender melhor, não é tanto a definição, é o que ela provoca. Ela provoca algo no interior, né? Mas vamos lá. Paulo diz que Jesus é a nossa paz. Não é assim? Lá em Efésios capítulo 2, não vamos ler não, vamos adiante. Capítulo 2, versículo 3 ao 18, quando ele vai falar sobre os 2 povos, né? Existiam, Israel, e ele vai restaurar. E Efésios capítulo 6, esse aqui eu queria citar com os irmãos. Efésios capítulo 6, versículo 15. Efésios 6 e 15. Veja, esse texto diz assim. Me permitam ler, porque aí eu vou logo fazendo aqui o... olha que coisa interessante. Dentre as armaduras que Deus nos disponibilizam, olha o que é que acontece.
Portanto, fiquem, 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. O evangelho, ele traz paz, porque ele restaura a condição do homem pecador com Deus. E ele traz paz do homem com Deus. E essa paz, ela irradia para todas as áreas da vida da gente. É espiritual. Prosperidade, saúde. O homem no completo, pastor, no completo. No completo. Essa ideia de que trabalha só num aspecto, não, é em tudo. E aí a relação que existe do termo Shalom, do Antigo, apontando para o Novo Testamento. Diga, querido, você ia dizer? Não, trabalho de dentro para fora. De dentro para fora. Efésios 4. O que a gente quer trabalhar necessariamente é o mundo interior. Uhum. Para poder conciliar. Então, o reflexo externo, na hora que a gente absorve a palavra, nós começamos a ser curados em várias áreas. Inclusive nas emoções, né? Curar das emoções, cura o físico, né? No somatismo. Tem muita coisa que vai ser tratada a partir dessa perspectiva. Capítulo 1 de Provérbios, né? Olhar para aquela perspectiva ali, né? O capítulo 4, versículo, acho que foi na aula passada de Provérbios também. Ele vai trabalhando a gente e a gente vai sendo sarado em muitas dimensões. 4:23. Hã? 4:23. 4:23, né? E 3. Provérbios, né? Quando a gente olha para essa perspectiva, esse shalom de Deus, ela tem esse alcance, né? Essa paz que o Paulo está falando, é paz com Deus. Com Deus. Eu não tenho mais medo de correr, no sentido que eu tenho já um destino. Veio do pastor Arnaldo ontem. Veio do pastor Arnaldo ontem. Falou ontem, né? Isso é uma segurança. Deixa eu fazer aqui uma crítica. Pois não. Se a gente for estudar paz literal, nós vamos ficar doidos, vamos perder a paz. Entendeu? Então, a gente esqueceu a promessa da paz. No resumo, para mim, eu não preciso escavar com ela muito, não. Paz é o quê? A ausência de conflito. Porém, como eles sempre estão presentes, Deus nos fez uma promessa de nos dar uma paz sobrenatural, que nós somos capazes, no meio do conflito, viver em paz. E é isso que acontece, que eu tenho no meu tempo de evangelho. Eu já vi pastores passar por situações difíceis e estar tranquilo, achando graça e assobiando. Isso é uma promessa da paz. O que eu quero dizer? Muitos crentes não receberam essa promessa. Até porque aquela questão de vergonha de saudar com a paz do Senhor, sabe o que é isso? É vergonha da cruz de Cristo. Tinha pessoas que antigamente, quando era evangélico, por ser evangélico era cafonice, as pessoas tinham vergonha de saudar. O que é isso? Falta de paz. Eles não tinham paz com Deus. Paz do Senhor, não, peraí, eu tenho medo. Lá vem um irmão ali, tem gente perto de mim, vai me dar para o pessoal me esconder. Faltava paz. Então, ainda hoje, tem muita gente que essa promessa aí, promessa da paz, que é isso? Deus diz, como vai ter conflito em vocês, tanto externos como interior, e vocês carnalmente não são possíveis. A psicologia, a ciência não vai ter remédio, o Rivotril do mundo todo não vai dar paz a vocês. Então, vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma paz para vocês, que se vocês receberem esta paz, vocês vai ser possível, misteriosamente, milagrosamente, você em meio do fogo, rindo e achando graça, e alguém achando que você perdeu o juízo. Não, é paz, muita paz que Deus deu. Essa promessa, meu irmão, que Deus nos deu, ela precisa ser ensinada para que todo mundo alcance essa paz, como diz o pastor, a falta de Bíblia ausência essa paz. Vou chegar lá. Bom, então, voltando aqui, retomando o que a gente estava falando. Tem outros textos, eu vou pular um pouquinho, até porque senão a gente não vai chegar lá, né? Mas vamos lá, João 14 e 27, né? Jesus, ele vai falar. Seguir a paz com todos, né? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque
a essência de Deus, que a paz é santo, né? Ele diz que a promessa de Pai. A paz, ela é algo completo, como o pastor está dizendo, é algo completo, que completa o ser humano. Jesus, ele diz, ele está aqui nas últimas instruções dele, João capítulo 16, versículo 27, ele diz algo que é mais ou menos um resumo do que a gente está tratando aqui. Jesus diz assim, 14, 27. Jesus está dizendo o que vai acontecer, ele vai ser preso, enfim, vai ser entregue, tal. E aí ele diz assim, versículo 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. É o que a gente falou desde o início aqui. A paz do mundo, ela é ilusória, ela é fantasiosa, porque ela pressupõe algo, uma ausência que não existe. Agora, a paz de Deus, ela provoca tranquilidade, harmonia, concórdia, a um coração que está rodeado de lutas, de dificuldades, de aflições. Tanto externas como internas. Porque as lutas, elas não são só externas. As lutas são internas. Apesar de nós termos experimentado o novo nascimento, apesar de o Espírito Santo habitar em nós, nós somos ainda, habitamos no corpo. A natureza humana, de vez em quando, nos lembra, eu estou aqui. E eu tenho que satisfazer coisas que o Espírito não quer. Isso causa o quê? Isso causa o quê? Intranquilidade. Intranquilidade. Exatamente. Intranquilidade. Mas aí o que é que Jesus nos dá? A paz. Que independente do que a gente esteja passando, sofrendo, vivendo, a gente sente harmonia, tranquilidade, porque a gente sabe que o nosso Deus nos proporcionou a salvação em Jesus Cristo. Nosso nome está escrito no livro da vida. O nosso relacionamento com Deus foi restaurado. A gente pode se ajoelhar. Quem aqui, irmãos, às vezes não se ajoelhou, chorando? Você não consegue nem abrir a boca. Você só chora diante de Deus. Só chora, angustiado, intranquilo. Mas aí o que acontece? Você começa a Deus trabalhar, porque Ele conhece o que você está passando. Você tem um Deus que você pode se aproximar dele, Ele começa a trabalhar na sua vida. Daqui a um tempo você começa a louvar. Até eu que não sou muito de cantar, eu louvo. Começa a lembrar de um hino. Começa a dizer que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Ele está no controle. Louvar é diferente de cantar. Você não canta nada, mas louva. Não, calma, não precisa ser tão direto assim. Não precisa humilhar. Não precisa. Não precisa humilhar. O louvor é a mensagem. Não vamos. Colossenses, eu lembrei aqui, mas depois eu falo. Não precisa humilhar. Né? Vamos, é brincadeira. Mas enfim, daqui a pouco, rapaz, a gente começa a sentir o quê? Uma paz, uma alegria, um renovo, uma restauração. Começa a falar língua estranha. Começa na presença de Deus. Aí você se levanta. Você se levanta outro. Aí você pergunta, o problema passou? Não. A realidade mudou? Não. Mas você está na presença de Deus. Isso chama-se reinar em vida. É o Espírito, é essa alegria que o Espírito Santo de Deus nos dá em meio a tudo que a gente está passando. Reinar sobre a situação. É essa a realidade. Então veja, a gente está nessa aula caminhando para chegar a esse ponto. Né? A gente está caminhando na aula para chegar a esse ponto. É porque a aula é muito dinâmica. E a gente quer, né, explicar. Mas é essa a realidade. E aí, Jesus disse, eu não dou como o mundo dá. Porque o conceito de paz do mundo é a ausência de problema. Mas o conceito de Deus é diferente. A realidade de Deus não é um conceito. A realidade de Deus é diferente. Deixa eu ver outra aqui. João Paulo diz assim, olha, 16. falou, um cara foi picado por uma serpente, naufragou, foi apedrejado, dado por um morto, empenhado, em fome, em assalto, em tudo. E esse homem não morre? Aí, lá na frente, ele diz, posso todas as coisas, tanto faz ter, como não. A condição é essa. Esse posso todo é nessa realidade, né? João 16:33, olha. Falei essas coisas
Jesus está se despedindo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Mano. É em mim que vocês têm paz. No mundo, vocês vão passar por aflições. Se o conceito de paz é aflição, é ausência de aflição, não teria nunca. No mundo vocês estão... Mas tenham, na versão, coragem. Eu venci o mundo. Né? Então essa é a realidade para nós. E Filipenses, né? Vamos encerrar com esse, né? Filipenses 4 e 6, que é um texto muito conhecido. 4 e 7. Porque eu queria ler o anterior. Anterior, desculpa aí, pastor. Só pra, não. 6, né? Porque diz assim, não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Sabe o que eu falei aqui? A gente entrega. Salmo 37, versículo 5 diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Interessante que tem 3 verbos de ação aí. Entregar e confiar. Cabe a quem? A mim e a você. E o fazer, aí deixa com ele. Aí ele vai fazer do jeito que ele quer. Então, olha, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com gratidão, com ações de graças. E aí sim, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, toda a noção, todo o conhecimento humano, toda a realidade humana, toda a visão humana do que é, né? Excede todo o entendimento. Guardará o quê? O coração, a gente sabe, e a mente de vocês em Cristo Jesus. É interessante porque Deus, a paz vem de Deus e você é guardado em Jesus Cristo. Essa é a promessa de Deus de paz para a nossa vida. Pode? Pode não, deve. Só um comentário sobre a questão da paz. Na verdade, o Senhor moveu para trazer paz interior, não exterior, né? O mundo está em guerra aí, o pau está quebrando, mas você está levando uma aula de como ter paz na guerra. Exatamente. Dá um curso, né? Como viver bem devendo no SPC e no Serasa, por exemplo. Como viver bem protestado no cartório. Acho que ia ganhar muito dinheiro nas palestras, né? Então, o crente tem que aprender como ter paz na guerra. Mas para aprender a ter paz na guerra, vai ter que ter guerra. Não tem como ser diferente. Por isso que a palavra fala das tribulações. Quando o varão for passar pela tribulação, ele vai ser aprovado, e a tribulação produz paciência, perseverança, experiência, caráter pedagógico da tribulação. Mas enfim, um caso na Bíblia de um homem que não tinha paz, depois recebeu e depois perdeu. Foi Saul. Saul era atormentado e mandava chamar quem? Davi. Davi fazia o quê? E aquela música, aquelas ondas sonoras, elas iam de fora para dentro, concorda? E traziam uma paz ainda que momentânea para Saul. Depois Davi ia embora e o inferno vinha de novo. Por quê? A paz que vem de fora para dentro é como um Rivotril, né? Trata a consequência, mas não trata a causa. Então muitas vezes a falta de paz aqui, a raiz está aqui. Que é a ausência da comunhão de Deus com o homem. Um dos efeitos da ausência de comunhão, que foi a morte certa, e aqui nessa vida, sofrimento interno. Então você vê um empresário bem-sucedido pulando do 7º andar. Por quê? Porque não tem paz interior. Jesus morreu para colocar essa paz. Essa paz, ela tem uma característica lá de Colossenses, que diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro do vosso. Então essa paz, vê que no versículo está escrito paz e coração. Então eu tenho que associar que a paz do Senhor habita aqui e não aqui. E esse texto está falando dos irmãos. Sim. A paz entre os irmãos. Sim. Que significa concordância, né? Que seja árbitro, que seja concordância. Em algumas traduções fala que seja o juiz. 1 João 3 aqui vai dizer que se o nosso coração não nos condena, temos paz. Aí bate com esse aqui, por quê?
antes do novo nascimento, você não tem o Espírito Santo de Deus. Era o caso de Saul. Aí Deus manda o moço de Samuel e ungir Saul. Uhum. E Saul começou a profetizar. E disse que ele profetizou tanto que criou-se um ditado ali dizendo: está Saul agora também entre os profetas? E ele ficou tão lombrado que ele passou um dia e uma noite deitado, nu, profetizando, nu. Ficou doido. Mas chega um momento da história, quando chega a hora de Davi assumir o reinado, que o Senhor vai e diz assim, que o Senhor retirou de Saul o seu espírito. E a partir desse dia, Saul ficou feito um louco. E foi buscar conselho em quem? Na feiticeira de Endor. Então, o homem que não é guiado pelo Espírito, e realmente não era, porque o Espírito Santo ainda não havia descido e entrado, mas nós hoje somos privilegiados. O homem que não tem Deus, que é o homem do mundo, que é o que está governando mesmo, ele não tem paz e não vai ter paz na sociedade mesmo, não. Mas você que é nascido de novo, que recebeu o Espírito Santo, que recebeu o penhor da nova aliança, e recebeu o combo da salvação, nesse combo está a paz do Espírito, que é o seu árbitro. Então, se você vai fazer alguma coisa hoje que não agrada ao Senhor, vai tocar uma buzina do chacrinha dentro de você. Porra! E junto com a buzina vem uma informação aqui dizendo: ei, isso aí não. Eu duvido que você desobedeça. Isso torna a gente privilegiado. E preste atenção a isso. É por isso que Paulo diz assim: por que é que eu tenho que ser julgado pela consciência do outro? Eu não tenho consciência, não. É preciso que alguém venha de fora e me diga o que eu posso e o que eu não dou. Ninguém vai julgar pelo comer, pelo beber, pelo vestir. Porque vocês já têm tudo, né? Então preste atenção a isso. Nós que somos nascidos de novo, preste atenção para o seu homem interior. Se você não sente paz, é um grande sinal. A falta de paz ou a presença da paz é um grande indicador de direção. Se você fez ou vai fazer, ou está querendo fazer, ou fez e não era para fazer, pode ter certeza que o Senhor vai falar. E assim, isso tudo por conta da obra de restauração que Jesus fez na cruz do Calvário, né? Que restaurou o nosso relacionamento com Deus. Porque só pode ter essa paz quem tem relacionamento com Deus. Para terminar, Isaías 26, 3 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Só confia quem conhece. Só confia quem tem relacionamento. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém? Em nome de Jesus.